Opa, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo. Vamos falar agora sobre sexualidade humana, um aspecto mais pontual, né? Menor do que vendo a sexualidade num aspecto tão amplo, mas sempre também ela transcende a questão fisiológica, enfim. Tem uma questão que eu peguei na internet aí num site de dúvidas anônimas, né? Por isso que também estou colocando, mas que também é encontrada volta e meia em várias discussões e até na clínica, né? Bastante. E que a pessoa coloca assim nesse site para os profissionais, é um site se chama Doctoralia, né? Dando crédito. É um site de indicação de profissionais da saúde, né? E tem esse quadro aí de que são perguntas abertas em que a pessoa fica anônima e posta alguma questão para ser respondida pelos profissionais que se colocarem para responder. E a pessoa pergunta sobre o orgasmo, que ela não costuma ter. Estou colocando em linhas gerais, né? Não lembro ipsis literis a pergunta, mas em linhas gerais também que eu quero responder no que abrange da pergunta conforme vem e a gente pode falar sobre sem se debruçar no caso específico da pessoa. A pessoa lá do site coloca que o que acontece que ela, se é normal o fato dela não conseguir orgasmo sempre, apesar de às vezes sentir prazer na relação, apesar, né? É importante sublinhar essas palavras. Se é normal, apesar, o sempre. E, e também ela fala também que sempre e também que às vezes ela sente que está chegando no orgasmo, mas daí se sente muito cansada e não consegue obtê-lo. Que não é que ela não obtém orgasmo, ela consegue obter vez ou outra, mas tem dificuldade, às vezes tenta e se cansa, enfim. Deixa a margem à interpretação, mas é por essa ordem a questão da pessoa, né? E então vamos por partes, né? Essa questão a gente está trazendo aqui, embora questões de sexualidade, como todas as outras, envolvam aspectos da vida de cada um, dos relacionamentos de cada um, de coisas multifatoriais que impactam diferentemente e têm complexidades diferentes em cada pessoa. Porém, como essa é uma questão também da cultura, né, em relação à sexualidade, como se tornou, vamos responder aqui nessas linhas problematizadoras, mais gerais e mais culturais. Se é normal. Primeiro que essa ideia de normal é meio complicada. A gente pode ter perfeitamente relações prazerosas, sexuais, sem ter orgasmo, né? E depois, que mais que eu tinha pontuado? Se é normal ter não conseguir orgasmo, se enfim, eu não lembro, mas eu lembro em linhas gerais respondendo a questão no seguinte aspecto: não há esse parâmetro, esse padrão de normal nessa questão. A sexualidade é algo muito amplo, muito diverso, tem diversos tipos de relações para se obter e formas de se obter prazer. O obter prazer também independe de algo fisiológico, que nem eu coloquei no começo. Pode ter relação, mas e às vezes tem relação, é bom por ter relação, mas não se melhor do que independe, ele não se circunscreve no aspecto onívoco fisiológico, né? E enfim, então primeiro é isso aí na minha visão clínica, na minha opinião, mas causa muita confusão porque realmente as terapias de uma ordem mais New Age, assim, digamos assim,
trouxeram essa ideia de que o orgasmo seria uma forma de saúde, né? E aí o que não seria saúde? Não obter o orgasmo. Isso é um pouco confuso, né? Porque a própria psicanálise coloca de uma forma, sendo grosseiro, né? Não é assim, mas é porque às vezes as pessoas, a gente não, mas muita gente que pega assim meio de orelhada, é, ouve que a psicanálise diz que o prazer genital mais elaborado, mais desenvolvido na sexualidade humana seria o o prazer genital, seria o orgasmo genital. Mas a sexualidade, e nem na psicanálise nunca fala nisso, ela fala em estádios, né? Estádio significa que tem processos de desenvolvimento em que um serve um pouco, né? Entre aspas, porque também não é só isso, de se servir um de base para o outro, de apoio ao outro, mas também é isso ao longo do desenvolvimento. Então tem também o prazer oral, prazer anal, prazer fálico, enfim, tem diversos prazer escópico, que é com o olhar. Se a gente for classificar, rotular e fazer hierarquias, a gente vai estar agindo errado, porque não é disso que se trata. Então também em psicanálise não se pode, de maneira rasteira, fazer esse breve paralelo de que o ideal, né, seria um orgasmo genital. Primeiro que, de novo, a ótica que eu estou colocando aqui, que o orgasmo em si não é um objetivo. Se tornou um objetivo através, novamente, dessa... E talvez eu esteja sendo leviano também, mas é também esse aspecto que ficou para o senso comum, digamos assim, de que com a revolução sexual, o orgasmo feminino, particularmente, que muitas vezes era negado, a revolução sexual foi algo excelente nesse aspecto de propiciar esse questionamento. Porém, o orgasmo feminino, já que a nossa sociedade em termos estruturais não mudou muito, mudou bastante, mas estruturalmente continua a mesma ou ainda pior, mais individualista e consumista em outros aspectos. Pior é uma forma ruim de dizer, mas pensando nesse aspecto que poda, que restringe, que reprime, que oprime, então nesse aspecto sim pode talvez usar esse qualificativo. O orgasmo, depois da revolução sexual, se tornou um direito da mulher, ótimo. Porém esse direito muitas vezes, por essa sociedade continuar na mesma base estrutural de repressão, de opressão, pode ter se transformado também em um dever, adquirindo esse caráter de dever. Ou seja, enquanto um dever, isso só pode obstacularizar ainda mais a sua própria obtenção, ainda que pareça contraditório, mas é isso mesmo. Se você tem isso como meta num ato sexual, que não é nem um ato sexual, que a gente pode ver como um ato de encontro, de entrega, né? Também não vou, e não é isso que eu quero buscar, não vou idealizar, né, o ato sexual. Aliás, aí que tá, o orgasmo tá nisso do ato sexual perfeito, né? Está na lógica também consumista, também da produção, ou seja, também capitalista, do que tem que ser pleno, do que tem que ser alcançado, do que tem que ser adquirido, do que é individual, ou seja, eu tenho orgasmo, né? Eu não consigo ter orgasmo, eu consigo ter orgasmo, o desempenho, né? A ótica da performance, eu sempre tenho orgasmo, eu vez ou outra tenho orgasmo, eu quase nunca, quase sempre, fico cansado, tudo, se isso seria normal, ficar cansado, etc. e tal. E ter isso como meta, principalmente evitar a comunhão com o outro, né? A entrega com o outro. De novo, também não sendo utópico com relação a essa entrega, né? Mas pensando
por que estabelecer esses padrões? Porque sempre tem que ser regido por uma ordem repressora, ainda que aparentemente no seu contrário, né? A indústria pornô colaborou com isso, né? Também não vou demonizar a indústria pornô, tem muitos aspectos positivos da indústria pornô, porém ao padronizar que a relação sexual tem que ser aquilo que preenche todos os orifícios, tem que ser todos os ângulos, close, distância, parceiros 1000, parceiros Y, que pode ser também, mas enfim, dá essa ideia do que sempre é bom o excesso, né? Aliás, pelo contrário, nunca é bom, né? Então se busca o excesso para tentar ser suficientemente bom. E não se dá valor ao que talvez fosse suficientemente bom, né? O orgasmo, então, no caso, poderia ser visto como um adendo. Adendo bem-vindo, claro. Ou não, também não necessariamente um adendo. Às vezes bem-vindo, às vezes não faz, não tem porquê. Às vezes até não bem-vindo se a gente pensar que no ato de troca pode ser um instrumento do jogo amoroso não ter o orgasmo, né? Não sei como, aliás eu até sei, mas não sei se vale a pena partir por esse caminho aqui nesse vídeo, né? Mas pensando até que o ato sexual não é só um encontro de órgãos sexuais, anatômicos, de prazeres fisiológicos, que aliás não é nem encontro, é usar o outro, nesse caso, para obter o seu próprio orgasmo, o seu próprio prazer fisiológico, ou seja, daí não é um encontro. Então isso é a lógica da produção, de ter um objetivo, no caso que nem a moça falou, moça, senhora, não sei, menina, um orgasmo, e passos para obter esse objetivo, o que usar para obter esse objetivo, ou seja, uma relação muito mecanicista, muito da lógica cartesiana, que eu acho que a experiência sexual pode permitir, pode ser assim, mas pode permitir outras óticas, né, que é a ótica da entrega, é a ótica da troca, e a ótica da sedução, mais do que a produção. Quem coloca isso é um autor, um filósofo muito interessante em alguns aspectos, que é o Jean Baudrillard, que tem um livro que fala da sedução, que muitas vezes essa lógica da revolução sexual trouxe o fetiche do orgasmo. Porém, e a sedução? A sedução continuou relegada a um campo até da perversão, até na psicanálise tem isso, né? Embora Freud manifeste, coloque a sedução como a sedução de um adulto, uma figura paterna, os próprios pais sobre as crianças, e isso sim seria mais da ótica da perversão. Mas existe, sedução abrange muito mais que isso, como colocam outros psicanalistas, que nem o próprio Laplanche, inclusive é constitutiva da nossa psique e das nossas elaborações e da forma como lidamos com coisas que a princípio são de difícil metabolização, mas isso nos constitui. Então faz parte da vida e a gente pode usar o sexo é um recorte, né? Normalmente, essa é a palavra que eu quero evitar. Muitas vezes as pessoas trazem o sexo para a clínica, né? Às vezes não, às vezes são totalmente reprimidas e não trazem, mas às vezes podem ser até mais reprimidas em outros aspectos e trazem isso até como um escudo, mas também um sintoma, apresentam problemas sexuais, sintomáticos, mas que envolvem outros aspectos da vida delas, outros aspectos da forma como elas conceberam as suas próprias verdades, entre aspas, né, que a gente tenta retrabalhar até essas questões para a pessoa poder conviver com seus paradigmas, lógico, com seus nortes, mas pensar que há outras possibilidades e até refletir sobre si próprio e talvez transformar algumas coisas. Então o orgasmo às vezes é
é usado como escudo ou como mais uma forma da pessoa se manter nesse aspecto ou usar dele como forma de transparecer desgostos outros e receios outros, ansiedades outras, que estão nele também, né? Mas às vezes são herdadas de outras pessoas, de outras crenças, de outras coisas que perpassam a pessoa, são apropriadas por ela, identificadas por ela, mas que a gente pode refletir sobre, e inclusive é bom que essa pergunta tenha sido caricata, porque é caricata muitas vezes que esse problema se apresenta e serve para ilustrar que as coisas são mais complexas e que não é por aí. É isso que eu penso. Eu agradeço a todos aí pela colocação, pela colocação de estar me dando vendo os meus vídeos, né, dando essa oportunidade de me expressar para vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, né? Aquilo de que é sempre bom para subir aí no algoritmo que vocês curtam, se curtirem mesmo, né? Mas se curtirem mesmo, por favor, coloquem lá, e o sininho para quando vier vídeo novo serem alertados e passarem para o maior número de pessoas possíveis. E se houver críticas, perguntas, eu estou disponível aí, tá? Meu contato de e-mail também para quaisquer outras dúvidas ou talvez algum agendamento é fernando.robles@usp.br. Também é bom deixar. E é isso. Tudo de bom aí, até as próximas.